Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Lorival Cerejo. Foi advogado, presidente do Tribunal de Justiça e atualmente presidente da Academia Maranhense de Letras. Escritor e teve na cidade de Viana a sua inspiração inicial. Presidente, qual a influência de Viana na sua literatura? É uma influência que, como diz Ferreira Goulart no seu romance, o homem sai da cidade, mas a cidade fica no homem, porque ali foi toda minhas raízes emocionais, minhas raízes culturais. Então, por mais que eu tente me libertar dessas influências, elas estão sempre presentes, ou de uma maneira forte, bem visível, ou de uma influência invisível. Então, principalmente na parte poética, ela está sempre presente, sempre motivo de inspiração. E nos personagens das minhas atividades ficcionais, sempre eu me inspiro em personagens de Viana. Por exemplo, agora eu vou lançar um romance sobre estritamente vianense. É um fato muito curioso que aconteceu lá em Viana na década de 50, guerra entre duas religiões. Então é um romance fortemente vianense. Mas como disse Tolstói, você canta a sua terra e para ser universal, né? Essa é a minha inspiração maior. Ele não fica centrado lá com aquela objetivo. Ele tem essa inspiração forte, mas com essa projeção universal. Essas obras que você tem escrito, naturalmente tem aquelas que lhe dão mais prazer e apresentam mais dificuldade. Nesse dilema de prazer e dificuldade, quais as obras que você destacaria? Olha, a obra que eu considero maior minha até agora foi do Alto da Matriz, porque foi um autobiográfico em que a pessoa, o escritor, o narrador, pouco aparece. Eu falo mais das circunstâncias do que de mim. Essa foi a que eu investi assim, mais um forte sentimento terráqueo, né? Local. E aí, a mais dificuldade é a questão da poesia, dos poemas, porque é muita responsabilidade se fazer o poema, requer muita concentração, muita técnica. Para domar a inspiração pela técnica é preciso muita concentração. Nós sabemos que a atividade jurídica, a advocacia, o Ministério Público e a judicatura são atividades bastante estressantes. Como você, como escritor e jurista, consegue conciliar ou há dificuldade nisso? Há uma interação entre as duas, uma ajuda na outra? Olha, eu recebi há poucos dias uma correspondência do presidente da Academia Paulista de Letras, que é desembargador aposentado, ele lamentando porque ele se entregou tanto à magistratura e deixou de lado esse contato com a literatura. Então, realmente são duas vocações, digamos assim, dois amores que precisam de muito método, muita ordem para conciliar, para que uma não domine a outra. Então, é uma questão de rigor aí na separação dos momentos do tempo, da divisão do tempo para se dedicar a uma e outra. Presidente, como presidente do tribunal, Vossa Excelência fez um grande trabalho para o tribunal teve uma presença muito grande na comunidade. E qual é a expectativa que podemos ter com relação à Academia Maranhense de Letras, como agora você é o presidente? Essa é uma das preocupações que eu assumi logo que eu tomei posse, projetar melhor a academia na sociedade. Então estamos fazendo concursos, agora vamos lançar uma antologia dos poetas novos, convocamos todos os poetas novos para apresentar seus poemas.
Estamos começando agora a nossa campanha da academia nos colégios, já recebemos vários colégios aqui e vamos levar também palestras aos colégios e estimular. Nossa proposta é dar visibilidade à academia para inspirar, projetar essa juventude a conhecer os escritores maranhenses, a ter contato com eles e conhecer suas obras. Então a academia ela precisa ser conhecida, para não ficar isolada só num trabalho interno, vamos dizer assim, entre os confrades. Precisa ter uma visibilidade positiva na sociedade. Isso significa uma nova visão do papel da academia. Qual seria esse papel da academia hoje? E principalmente hoje, diante dessa evolução tecnológica dos meios de comunicação, qual é a sua visão desse papel e dessa evolução tecnológica? Como a academia se insere nesse avanço? Nesse ponto entra a questão do papel do intelectual na sociedade, que ele deve ser visto como aquele que orienta, que orienta no sentido que desperta a consciência da população sobre problemas sociais, problemas políticos. A academia não pode ter uma neutralidade num mundo que se renova incessantemente. Ela precisa projetar, instigar a população a pensar. Então hoje realmente nós enfrentamos esses grandes desafios da inteligência artificial e temos que nos adaptar. Nós não podemos combater essas manifestações externas que hoje está se proliferando nas redes sociais, mas procurar estimular que elas tenham um caminho mais aproveitável dentro dessas propostas literárias, que haja uma preocupação das pessoas que se dedicam a essas atividades das redes sociais a cultivar uma linguagem e o conhecimento que eduque aqueles leitores. Então nós temos esse desafio de adaptar a academia a esse momento que estamos vivendo de renovação da tecnologia, da inteligência artificial. Hoje, para qualquer lado que a gente se vira, a gente sempre se depara com esses mecanismos da modernidade. Então, isso aí todas as academias realmente estão com esse desafio de se adaptarem, não podem ficar para trás, porque é irreversível essa evolução da tecnologia, da informática, ela é irreversível. Então não pode se ficar para trás ou à margem do que está ocorrendo. Bom, essa perspectiva que coloca significa que a academia, que de um modo geral, as academias vivem fechadas no seu universo, entre os intelectuais que a compõem, para os quais elas se dirigem. Significa então que essa academia que você está presidindo hoje é uma academia que vai se voltar para a comunidade. Ela vai fazer essa interação, não só abrindo a própria academia para mostrar a academia, mas também para agir dentro da comunidade. É isso, presidente? Sim, esse é um propósito. Nós temos que partir para uma atividade dessa, temos que fazer uma autocrítica do papel da academia até hoje e do que o desafio da modernidade nos impõe. Eu estou, inclusive com a missão, já entrei em contato com todas as academias do Brasil para ver se fazemos um encontro aqui de academias para justamente discutir esse novo papel da academia no século XXI, das academias no século XXI. Isso é muito importante, porque elas não podem ficar isoladas.
Por exemplo, nós estamos aqui com uma publicação regular de nossas revistas. E os leitores? Quem são os leitores dessas revistas? A população não está tomando conhecimento disso. Então ela está ficando uma publicação quase que interna. Então nós estamos com esse problema para como divulgar uma revista que tem um relevante papel para a comunidade, porque traz ensinamentos, traz informações da cultura maranhense, a que ponto chegamos, e não temos essa divulgação que nós almejamos. Estamos planejando como fazer essa interação maior da academia com a sociedade, que é de grande importância. Presidente, essa dificuldade, ela não vem também nesse conflito que há hoje, eu não sei se exatamente a palavra seria essa, entre o livro impresso, entre a revista impressa, o veículo, o jornal impresso e a oferta virtual, ou seja, nós temos à disposição hoje, nos telefones, nos smartphones, nos computadores, você tem a literatura lá, você tem a biblioteca disponível lá. Como o senhor vê essa situação? Será que isso não é uma das dificuldades? Será que o nosso leitor hoje não é um leitor virtual? Esse fenômeno tem ocorrido principalmente entre os jovens, que eles preferem ler os livros nos e-books do que o livro físico. Mas o momento mais desafiador, eu acredito que estamos passando. Toda a intelectualidade mundial se voltou para esse problema. Humberto Eco, por exemplo, tem um grande trabalho sobre isso, mostrando que o livro não vai morrer. E as vendas, o resultado das vendas ultimamente tem mostrado isso, que o livro continua sendo vendido. Você vai numa feira do livro dessa, uma bienal, você se impressiona de ver o tanto de pessoas ali presentes e comprando. A Amazon vende milhões de livros aí diariamente. É um problema muito sério que todos os livreiros estão enfrentando com a Amazon, por causa dos preços baixos, mas a venda de livros continua muito grande. Nós tivemos aqui a inauguração aqui da livraria Leitura, que havia um certo apreensão se ia dar certo, e você vai lá de sábado e domingo ver que está cheia de pessoas comprando. Temos 2 livrarias aqui, muito boas. Nós temos uma livraria dedicada só a autores maranhenses, que também tem uma vendagem muito boa. E está provado, então, que, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem estudos estatísticos sobre isso, que o livro feito de uma maneira eletrônica, ele não teve esse impacto tão negativo como pensávamos que tivesse. Eu acho que no fim o livro já passou por tantas ondas no mundo de vai e vem, mas ele está firme. A sociedade precisa de livro. O livro físico não vai morrer. E analisando essa questão dos livros, aí nós temos a outra consequente que são as bibliotecas. Hoje, com esses recursos todos, nenhuma biblioteca pode descartar, por exemplo, o uso desses recursos do computador para que essas consultas, inclusive de livros, sejam feitas também. Como o senhor vê essa situação das bibliotecas? A biblioteca, por exemplo, da academia. Qual é a situação da biblioteca da academia? Ela pode ser acessada, ela pode ser consultada? Os problemas das bibliotecas são realmente muito sérios. Elas estão sendo pouco frequentadas com essa oferta de livros. Você entra no site aí que tem 10 mil livros à sua disposição. Então isso tem enfraquecido o comparecimento das pessoas às bibliotecas. E nós temos pessoas que falecem, que deixam livros. Está sendo uma dificuldade muito grande de o que fazer com esses livros. Então, isso aqui nós devíamos ter um programa estadual de cultura, como fizeram lá em Minas Gerais, para receber essas bibliotecas das pessoas falecidas e colocar à disposição. Quanto à nossa biblioteca, nós estamos nesse propósito de
renovação, porque ela está ela é inacessível pelo local em que se encontra, um espaço muito pequeno. Estamos providenciando adquirir outro imóvel para difundir a nossa biblioteca, que tem muitas obras importantíssimas para a cultura maranhense. Então esse é o grande propósito nosso. Já estamos realmente planejando fazer essa diagramação, essa digitalização dessas obras raras para colocar à disposição do grande público. Como intelectual, como jurista, como cidadão engajado na sociedade, qual a sua imaginação, o que você pensa sobre o homem deste novo século, o homem deste novo milênio? Que requisitos ele precisa como cidadão e como homem público diante de todas essas transformações? A resposta está na ética. É uma ética para o momento dos absurdos que nós vivemos. Ela é a opção. Sem essa ética do cuidado, sem essa ética da atenção, sem essa ética que se preocupe com a elevação do homem, a promoção do homem, torna-se muito difícil esse período de convivência, principalmente nesse momento que estamos vivendo de radicalismos, do individualismo, do niilismo, e isso tudo é uma degeneração desconhecimento dos postulados éticos que são universais e até hoje vem sustentando a civilização. A Covid, por exemplo, nos deu muitas lições de éticas, por exemplo. Essa preocupação, por exemplo, o lockdown, um dilema entre a condição humana e o comércio. Então prevaleceu a preocupação com a condição humana, com o cuidado da pessoa, e essa necessidade da fraternidade se expandir melhor, da atenção com os marginalizados, da necessidade de inclusão social. Tudo isso converge para essa ética que precisamos assumir, uma nova ética da modernidade, porque neste século XXI, para fortalecer essa condição humana, ou se é ético ou se está perdido, porque até na dimensão maior que a ética atingiu hoje, que é a ética ambiental, os desafios aí estão colocando a humanidade nesse dilema. Ou você absorve essas advertências ambientais, ou nossos netos e nossos bisnetos estarão vivendo um mundo de grande dificuldade de sobrevivência. E qual é o papel do escritor, então, diante dessa situação, diante dessa realidade, desses desafios? Olha, o escritor, alguns têm restrição à palavra engajamento. Quando se fala em engajamento na literatura, se lembra logo de Jean-Paul Sartre, que foi um dos escritores mais engajados na década de 60, em Paris, que é sua atividade de provocador político, filósofo, com toda aquela atenção que ele tinha por essa preocupação com a conscientização política e filosófica do povo. E hoje nós temos, por exemplo, eu tenho acompanhado os últimos romances lançados no Brasil, e eles estão sempre voltados para o momento em que vivemos atualmente. Isso, quando se projeta a ambiência social e política nos romances, nos livros, isso tem um efeito melhor do que uma análise feita por um cientista político, porque você se toma parte naquela discussão de uma maneira assim, mais humana, mais profunda. Então hoje o escritor tem se preocupado com isso. O que eu entendo é que ele não pode ser exclusivamente um apóstolo dessas lutas. Ele deve sim estar preocupado
ele deve sim ser um conscientizador da população e absorver na sua criação esses pontos polêmicos, mas não com exclusividade. Essa é a minha posição. Presidente, antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu quero lhe agradecer. Agradecer em nome de Mário Lincoln, que é o editor, é o responsável pela nossa entrevista, e lhe fazer uma última pergunta para a sua despedida aqui, dessa nossa entrevista. É sobre o seu livro, Literatura no Espelho, que foi lançado em 2021, o seu último livro. O que o senhor tem a dizer sobre esse livro? Esse livro, ele foi gestado há muitos anos. Então, você presta atenção nas análises bibliográficas que eu faço, vem de muitos anos, desde do Zé Lins do Rego até os escritores atuais. Então, é um livro pensado, um livro que tem como objetivo estimular a leitura. Esse é o principal objetivo desse livro, contando, fazendo análises críticas de livros para que o leitor se sinta compelido a ler aquele livro para ter um conhecimento mais profundo da provocação que faz. Então, ali nós temos também, no início, 3 ensaios, que é sobre meus autores preferidos, o Ítalo Calvino, o Joseph Conrad e a literatura cubana, que é uma literatura muito forte no aspecto social. E ele é analisado nesses 3 ensaios com mais profundidade essa evolução desses escritores e a produção que eles tiveram. Então, em suma, a literatura no espelho é um resultado de tantas leituras e um convite para que o leitor conheça esse mundo tão belo, tão instigante, tão renovador que é o mundo da leitura.